Olá, estamos iniciando mais um programa católico de rádio aqui pela plataforma do YouTube. Meus amigos, hoje quero falar sobre um tema que acredito eu que muitas pessoas têm se questionado, às vezes não têm coragem de perguntar ao sacerdote, porque talvez acredite que alguém possa vê-lo como alguém com falta de fé. Ou então por vergonha mesmo. Ou então não se importar em perguntar. E hoje quero falar acerca de um Deus que se fez homem, habitou entre nós. Um Deus que se fez pecado para poder redimir toda uma humanidade. Para isso, vamos ter que ir para o início das Sagradas Escrituras. Tenho em mãos a Bíblia, aqui a Bíblia da Ave Maria, mas como não vou utilizar passagens bíblicas, apenas poder falar tanto do ponto teológico quanto dos ensinamentos da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, então eu gostaria um pouco da sua atenção. Você que me acompanha aí na sua casa, não sei em que horário, mas eu me identifico. Me chamo Missionário José Aldo, pertenço ao movimento eclesial Apóstolos da Palavra, movimento este fundado pelo padre Amatuli. Meus prezados irmãos, às vezes podemos nos questionar: que pecado é este que foi preciso que o Filho de Deus morresse crucificado como um bandido, porque este crime era aplicado pelos romanos às pessoas que cometiam graves crimes, e Jesus foi acusado de tal crime que foi pendurado numa cruz. Isso nos conta a história do cristianismo. E não podemos nem ir contra a história do cristianismo, porque existem historiadores do início da era cristã que nos fala acerca de Jesus de Nazaré. Nós não sabemos, na verdade, uma data exata em que nasceu Jesus. Alguns historiadores acham que Jesus nasceu no ano 4, antes da grande divisão, AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Mas isso não importa para o tema de hoje. O que importa é você que se encontra aí do outro lado da telinha poder compreender porque foi necessário que Jesus Cristo morresse em uma cruz. Meus prezados irmãos, eu quero contar a vocês uma pequena parábola. Se você prestou atenção aos evangelhos, Jesus contava parábolas para que as pessoas compreendessem melhor como é o reino do céu, o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus, e diversas parábolas que nos traz grandes ensinamentos. E esta parábola que eu irei contar, eu pude ouvir do grande teólogo e também arqueólogo, Dr. Rodrigo Silva, e eu gostaria de poder repassar para vocês. Mas antes de contar esta parábola, eu gostaria de fazer a pergunta:
qual foi o pecado de nossos primeiros pais? Que pecado foi este que foi necessário que Deus se fizesse homem e fosse imolado como um cordeiro, como diz o próprio profeta Isaías, o qual citei no programa anterior? Foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca, mesmo sendo acusado, mesmo sendo caluniado, mas se manteve calado, porque ele tinha uma missão a cumprir. Missão esta: salvar a humanidade. Não estava aqui apenas para salvar o povo judeu, mas sim toda a humanidade. Humanidade esta que foi decaída pelo pecado. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, depois vou poder aqui, em outro tema, poder explicar para vocês a origem da criação, quem foi Adão e Eva, quem foram os seus descendentes, qual o pecado de Adão e Eva e por que este pecado nos atingiu. Mas hoje quero apenas mostrar para vocês porque foi necessário que Cristo morresse por todos nós para reparar o pecado de nossos primeiros pais. Voltemos ao tempo. Você que tem Bíblia, você volta aí para a origem, ou seja, o livro de Gênesis. Neste livro encontramos que Deus deu uma ordem a nossos pais para não desobedecer. Mas nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, foram expulsos do paraíso, perderam a graça de estar na presença de Deus, e assim houve uma grande decadência. A humanidade foi afastada de Deus. Não que Deus tenha se afastado de seu povo, mas fomos nós que nos afastamos dele. E nos afastamos todos os dias quando nós buscamos as nossas próprias opiniões, quando buscamos seguir o que muitos dizem, o que meu coração manda, e deixamos de seguir o que nos ensinou Jesus Cristo, o que nos ensinou os profetas, o que nos ensina os sacerdotes, o que nos ensina os pastores. Então é importante que tenhamos a mente aberta para buscar entender o que eu quero transmitir para vocês no dia de hoje. E talvez, se você estiver assistindo à noite, na noite de hoje. Vejamos. Era necessário, diante do grande pecado, da grande desobediência, do afastamento do homem para com Deus, ocorrer um sacrifício. Jesus Cristo se sacrificou por nós. Aí você pode dizer, mas por quê? Porque foi necessário que o Cristo morresse por nós. Qual o objetivo? Ele não poderia salvar de outra forma? Se você voltar ao livro do Gênesis, você vai poder ler a ordem de Deus. E qual foi a ordem de Deus? Que o homem podia comer de todos os frutos do jardim, menos de uma árvore, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas é exatamente deste fruto que nossos primeiros pais vão comer. E qual seria a punição? A morte.
a morte foi a grande punição. E Deus, ele é rei. Não sei se você conhece um ditado, eu não diria nem ditado, mas é fato que palavra de rei não volta atrás. Se formos no Novo Testamento, nós vemos a questão de Herodíades, que pediu ao rei a cabeça de João Batista num prato, e como o rei prometeu conceder a ela tudo o que ela pedisse, até a metade do seu reino, ela teve esse pedido, claro, incentivado por sua mãe, mas ele não teve como negar, mesmo temendo João Batista. Mesmo tendo em seu coração que João Batista era um profeta de Deus. Mas como tinha dado a palavra na frente de seus súditos, ele não pôde voltar. Por isso, é necessário entender que quando um rei decreta uma lei, essa lei tem que ser cumprida. E Deus é maior do que qualquer reinado. Deus é maior do que qualquer reino deste mundo. Então Deus tinha dado uma ordem a nossos primeiros pais para que eles não cometessem este crime. Porque se cometessem, aí estariam pecando, porque estariam desobedecendo a Deus. E assim, eles morreriam. E de fato, foi o que ocorreu. Morreu a inocência, morreu a presença de Deus na vida deles, porque eles se afastaram de Deus. Andaram vagando pelo mundo. O mundo assolou-se. É uma palavra bem vulgar, né? Pobre, mas a palavra é essa. O mundo assolou-se no mar de lama, no pecado. E assim se desviou do projeto de Deus, projeto belíssimo que Deus tinha para cada um de nós. Então eu gostaria de contar agora a parábola para que vocês entendessem um pouco. Aí vocês vão entender por que foi que Jesus morreu por nós. Veja bem. Havia um reino e este reino, além do seu rei, tinha seus súditos, toda uma população. E o rei havia decretado uma lei que todas as pessoas que fossem encontradas roubando deveriam ter os seus olhos arrancados. Uma lei bem dura, mas uma lei eficaz. Porque ninguém roubava naquele reino. E se alguém fosse preso, era por causa de uma bebedeira, era por causa de uma briga de casal. Mas roubar, não se roubava neste reino. Todos tinham medo da punição do rei, porque a lei era muito severa. Se eu roubar, terei meus olhos arrancados. E o rei não teria piedade. Como falei, palavra de rei, não volta atrás. Mas com o passar dos anos, ocorreu um roubo no reino. De repente, chega um oficial ao rei e diz: Majestade, aconteceu um grande crime. Um certo cidadão foi encontrado roubando. E o rei disse: você conhece a lei. Aquele que for encontrado roubando, ele deve ter os olhos arrancados. Só que o oficial insistiu em falar com o rei. Mas, majestade,
a pessoa que estava roubando era seu filho. O rei ali silenciou, ficou pensativo e pensava ele: se eu não fazer a lei cumprir, eu não terei palavra. O que os meus súditos dirão? E um rei sem palavra, o reino não vai para frente. Então, pôs-se a pensar: e se eu cumprir a lei? Vão ver que esse rei é muito carrasco, não poupou nem o próprio filho. Mas como rei, terei que fazer isto. Depois ele pensou e ele chegou a uma conclusão: os olhos do meu filho, eu não posso arrancá-los. Seria uma desumanidade. Mas se eu não fizer, não estou fazendo a lei cumprir. Então, chamou os seus soldados e disse: como eu dei uma ordem de arrancar os olhos de todo aquele que for encontrado roubando, eu peço que vocês arranquem os meus olhos no lugar dos olhos do meu filho. Então, meus irmãos, assim aconteceu com Jesus de Nazaré. Jesus, além de se sacrificar por nós, ele, doando a sua vida, ele é este rei que veio, mas para que você não se perca, ele deu a sua vida por cada um de nós. Lembra-se no livro do Gênesis, quando eu dizia no início do programa de hoje, que Deus haveria dito que se o homem comesse daquele fruto, ele morreria? Lembra? Pois bem, para que o homem não fosse condenado a uma morte eterna, Deus se faz homem, habita entre nós, se sacrifica por nós, que é o grande sacrifício. Um Deus que se faz homem, um Deus que morre pela humanidade. Do jeito que aconteceu nesta parábola, em que o rei ordenou que arrancasse seus olhos em vez dos olhos de seu filho, foi o que Deus fez. Se fez pecado, nunca cometeu pecado, mas ele se fez pecado. Carregou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os crimes, e morreu numa cruz. Como eu dizia, sentença esta atribuída a pessoas perversas, a crimes odiondos. Mas Deus se sujeitou a isto para que nós não percamos a nossa salvação. Então, meu irmão, minha irmã, façamos uma breve reflexão. Um Deus que morre por mim e por você. Será que não merece todo o nosso amor, todo o nosso ser voltado totalmente a Ele? E o que é que nós estamos fazendo? Por que é que nós faltamos à missa? Por que é que, quando se fala de Deus, os jovens desaparecem? Por que nossas igrejas estão vazias?
Apesar que eu prefiro uma igreja vazia, mas cheia, repleta de pessoas que buscam e temem a Deus. Mas as pessoas hoje em dia encontram-se muito vazias. E é preciso que esse vazio seja preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Não sei se você assistiu o meu primeiro programa, que eu questionava qual o tamanho de Deus. E neste programa, além de questionar o tamanho de Deus, eu indagava que era necessário que não só possamos ser cheios da graça de Deus, porque a partir do momento que nós abandonamos a Deus, rejeitamos a Deus, o nosso coração vai se encher pelo mal. Ou melhor, vai ser preenchido pelo mal. E ele sendo preenchido pelo mal, vai ocorrer a ausência de Deus. E o mal vai fazer o que bem entender com cada um de nós. Espero que não possamos permitir que o mal tome posse de nosso coração. Porque assim, meu amigo, minha amiga, o mundo vai estar totalmente desregrado, vai voltar à decadência de antes. Por que de antes? Porque depois da queda de Adão, Jesus veio. E Jesus nos mostrou de como sairmos. Porque Jesus nos comprou com seu preciosíssimo sangue. Só cabe a nós aceitar. Será que é tão difícil aceitar as verdades ensinadas por Jesus? Acredito que não. E um outro ponto, alguém pode questionar. Como é que Deus pode ter nascido de uma mulher? Eu fico muito triste quando vejo irmãos separados. Eu chamo irmãos separados aqueles que não professam a fé católica, que começam a criticar a Maria. Eu acredito que os que criticam a Maria são aqueles que não têm um conhecimento, não têm um ensinamento bíblico. São apenas pessoas que decoram frases da Bíblia, ou pessoas que maldosas, que querem difamar a mãe de Jesus. Alguém poderia perguntar, como é que Maria é mãe de Jesus? Porque Jesus é Deus. É simples. A própria Bíblia nos dá prova disto. Quando Maria vai visitar sua prima Isabel já com João Batista no ventre, aquela criança estremece de alegria só em ouvir a saudação de Maria, que Isabel vai falar: de onde vim a minha mãe e o meu Senhor? E pergunto eu, quem era o Senhor de Isabel, senão Deus? A própria anunciação do anjo, quando ele se comunica com Maria, é claramente a saudando: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, o Senhor está com Maria. E quando ele diz que Maria vai ser mãe, porque o Espírito Santo descerá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá, porque o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, não há como dizer aqui que Jesus não é Deus. Não há como dizer aqui que Maria não é mãe de Deus. É verdade quando alguns dizem assim:
Maria não salva ninguém. Não podemos adorar Maria. Eu concordo. Maria não salva ninguém. Não podemos adorar Maria. Mas Maria aponta o caminho. Maria trouxe o próprio Filho de Deus em seu ventre. E eu digo claramente, Maria é o verdadeiro sacrário vivo, porque o Filho de Deus habitou em seu ventre 9 meses. O sangue que corre nas veias de Jesus, homem, é o mesmo sangue que corre nas veias de Maria. Alguém pode dizer, mas Maria é mãe de Jesus, homem. Mas Jesus nunca deixou de ser Deus. Jesus é Deus. Maria é mãe de Deus. Queira os nossos irmãos afastados da fé ou não. É a Bíblia, é a palavra de Deus que deixa claramente. E alguém vai dizer, mas Maria era casada com José. É verdade. Maria era prometida em casamento ao homem chamado José, como nos narra a Sagrada Escritura. Mas a indagação dos nossos irmãos separados é porque a igreja, ela afirma, desde o início do cristianismo, que Maria foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. E alguém pode perguntar, como pode ser isso? Simples, meu irmão. Você tem uma janela de vidro aí na sua casa. O sol atravessa. Não atravessa aquele vidro? Ele danifica o vidro? Não. Mas ele não atravessou? Porque Deus que faz um sol atravessar o vidro sem danificá-lo, ele não poderá sair do seu virginal de Maria sem romper? Claro que pode. Mas como? Se a Bíblia diz que Maria teve filhos? Não. Aí já é uma questão para um outro assunto. Porque esses irmãos de Jesus, que a Bíblia fala, não se refere a filhos de Maria. Porque eu mostro dentro da Bíblia quem é o pai, quem é a mãe de cada um deles. E Maria só teve Jesus. Por isso a igreja, ela é categórica quando ela afirma que Maria foi virgem, repito, antes do parto, durante o parto e depois do parto. Maria sempre virgem, imaculada, pura, sem a mancha do pecado. Ah, missionário, o senhor está querendo chegar muito longe. Como é que Maria não tem pecado? Se todos pecaram e destituídos da glória de Deus ficaram. Meu irmão, minha irmã, eu e você nascemos no pecado. Já diz o salmista Davi, pecado me concebeu minha mãe. Mas a Virgem Maria, não. Vou dar um pequeno exemplo. Eu chego na sua casa, tem pratos dentro da pia, prato sujo. Você vai e coloca comida e ali eu me alimento. Será que eu não comi a sujeira que estava naquele prato? Se Maria tivesse pecado, Jesus teria nascido com pecado. Porque Jesus quis precisar do seio virginal de Maria para que fosse concebido. Foi vontade de Deus. Então Deus a preservou de toda mancha do pecado, não há dúvida.
Aí alguém, ou melhor, como diz, não querem aceitar a virgindade perpétua de Maria, porque diz que Maria era casada com José. A igreja, ela sempre, na hora da Santa Missa, quando fala em São José, fala no esposo castíssimo de Nossa Senhora, que é São José. Esposo castíssimo, ou seja, um homem que não teve relações sexuais com Maria. E eu vou dizer uma coisa aqui que vai se tornar polêmica para quem não lê a Bíblia de acordo com os ensinamentos dela. Ou talvez até para alguns católicos possa pensar que eu estou falando heresia, mas não estou. Essa é a minha convicção. Isso é o que ensina a igreja. Isso é o que eu aprendi quando pertenci, quando participei de encontros vocacionais em seminários, em conventos, buscando o conhecimento pela palavra de Deus. Veja bem, Maria é esposa de quem? Do Espírito Santo de Deus. Porque Maria ficou grávida de quem? Do Espírito Santo de Deus. Não prova na Bíblia em nenhum canto que Maria tenha ficado grávida de São José. Maria ficou grávida do Espírito Santo de Deus. Então, o esposo de Maria aqui é o Espírito Santo de Deus. José, ele é o protetor. É aquele que foi escolhido por Deus para proteger Maria e o menino Jesus. Por isso a igreja sempre diz que José é o esposo castíssimo de Nossa Senhora, para dizer que ele não tocou nela. Não, mas José, quando soube que Maria estava grávida, a deixou em segredo. É verdade. Por que José deixou Maria em segredo? É porque José não confiava em Maria? José não acreditava que Maria estivesse grávida de Deus, do Espírito Santo? Não, meus irmãos. Para os historiadores e para os teólogos, eu gostaria que você prestasse bem atenção, eles vão mais a fundo. Eles são categóricos quando se trata de Maria. E é preciso que você entenda. Veja bem, naquele tempo, o único que podia denunciar a esposa por adultério era o marido. O vizinho, o amigo, um conhecido não podia denunciá-la. Só o marido poderia fazer isto, porque o prejudicado na história era o marido. Então José se sujeitou a ser acusado. Se sujeitou que alguém dissesse: que homem covarde, engravidou a mulher e agora vai abandoná-la. Mas ele abandonou, diz a Bíblia, em segredo. Então, é que acontece a aparição do anjo em sonho a José, dizendo que ela estava grávida do Espírito Santo de Deus. Mais uma prova para dizer que o filho que Maria estava gestando era fruto do Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Aí é um grande mistério da Trindade Santa, que eu não vou entrar agora em detalhes. Então, um casamento, até hoje, ele só é aceito quando ele é consumado. Prestou atenção? Maria não teve relações sexuais com José. Ou melhor, relação íntima. Como assim, missionário?
Então o casamento de José não foi consumado. Então o esposo de Maria continua sendo quem? O Espírito Santo de Deus. Por que José não consumiu o seu matrimônio? Ora, Maria já é esposa do Espírito Santo. E numa linguagem bem vulgar, aqui José estaria cometendo o pecado do adultério. Porque Maria já era casada com o Espírito Santo de Deus. Porque Maria estava grávida do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus escolheu Maria como esposa. Não vejo aqui questão de polêmica. Agora, se você é católico, está horrorizado. Se você é evangélico, está horrorizado pelas minhas palavras, sinto muito. Mas não mude de ideia. Porque Maria é esposa do Espírito Santo de Deus. José é seu companheiro, é seu esposo, mas castíssimo, sem consumar. Castíssimo. José é o protetor, é aquele que Deus escolheu para proteger o seu filho, para proteger a sua esposa Maria. Então, meus irmãos, é preciso que tenhamos esse entendimento. Espero que o programa de hoje tenha tirado algumas dúvidas. Se você não entendeu, repete ele de novo, tenta entender, porque no programa de hoje pude falar acerca porque Jesus teve que morrer para nos dar a salvação, porque Jesus se fez pecado, mesmo sem ter cometido nenhum pecado, e foi punido de morte. E porque Maria foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Espero que tenha esclarecido, clareado a mente de cada um de vocês. Então, meus irmãos, até um próximo programa, se Deus assim permitir, e trarei aqui temas que talvez para muitos sejam polêmicos. Esse é apenas o nosso terceiro encontro, mas teremos muitos outros assuntos que talvez seja de arrepiar. Até logo!